Então, galera, eu vou passar aqui para vocês como é que a gente faz para extrair os dados do Economática, certo? Que serão necessários para vocês fazerem o relatório de análise das demonstrações contábeis, certo? Então, com base na proposta que eu coloquei em sala de aula, vocês vão fazer um relatório, certo? Nesse relatório, vocês vão calcular vários indicadores das empresas que estão negociando ações na bolsa e cada aluno ficou responsável por um setor específico, né? Então eu vou aqui mostrar para vocês de forma bem simplificada como é que funcionaria a extração desses dados na base de dados do Economática, beleza? Eu coloquei até uns passozinhos aqui, certo? Que vocês podem seguir, né? Seria uma dica aí de como vocês vão organizar esses dados, como é que vocês vão baixá-los e para poder subsidiar aí o relatório de vocês, beleza? Então, inicialmente, para você acessar o Economática, você tem que estar logado, certo? Na rede da universidade, no caso aqui eu já estou conectado. Entre na página da universidade, você vai se autenticar na rede, certo? Aqui você vai colocar o seu usuário e sua senha, que é a mesma do SIGA. Fez o login, autenticado com sucesso, você vai no site do Economática, faz o login, certo? O login no Economática, você coloca seu e-mail, coloca aceitar. Pronto, aí aqui ele vai abrir a página inicial do Economática. Beleza? Demora um pouquinho, mas isso é normal. Pronto, chegamos aqui à página inicial do Economática. Você vai aqui em Screen, como é ações de empresas que nós vamos pesquisar, certo? Então você vai lá em ações, certo? E deixa marcado aqui mesmo no básico, certo? Que aqui vai mostrar apenas as ações ativas negociadas na Bovespa. Coloque em abrir. Aí aqui em código, você clica com o botão direito e coloca alterar os parâmetros, ou seja, não é aqui. Clica com o botão direito em cima de código e coloca inserir filtro baseado nesta coluna, certo? Aqui vocês podem conferir que a bolsa ao qual estamos pesquisando é a própria Bovespa, que seria hoje a B3. Os tipos de ativos são ações, certo? Então aqui ele está excluindo fundos imobiliários, fundos de investimentos, ETFs, certo? Ou seja, outros ativos que podem ser negociados na bolsa. O tipo de ativo são os que estão sendo negociados, então aqueles que não estão sendo mais negociados não está aqui nessa base. Aí eu queria que vocês marcassem outra coisa, já que a informação contábil é uma só, mas às vezes a empresa tem ações ON, tem ações PN ou tem units, né? Então você vai marcar apenas uma classe de ação, certo? Para que essa informação não fique repetida. Então, quando você marca aqui, você vai mostrar apenas o Economática, né? Vai mostrar apenas aquelas ações que são mais negociadas pelaquela empresa na bolsa. Aí clica OK. Pronto. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é colocar o setor da empresa, certo? Então, vamos aqui em criar coluna. Em dados cadastrais, você está pesquisando ações, certo? E você pode escolher aqui o setor. Aí temos aqui o setor da Economática e o setor econômico da Bovespa, certo?
Então, você pode pesquisar aqui pelo setor, certo? Para você saber qual setor. Mas se você quiser ser mais específico, como no caso a gente dividiu, né, por setores, mas teve muita gente que ficou com subsetor, então você pode ir aqui em subsetor e verificar aqui qual seria, além do setor, o subsetor, certo? Por exemplo, aqui nós temos essa empresa, certo? Que ela é do setor econômico da Bovespa Consumo Cíclico e do subsetor tecidos, vestuários e calçados. Aí você ainda pode ser mais específico ainda colocando o segmento, certo? Então seria bom vocês controlar por isso aqui, beleza? Então aqui como vocês vão baixar vários indicadores, né? Os indicadores de liquidez, endividamento, capital de giro, você pode ir direto aqui em criar coluna. E aqui nesses indicadores financeiros, está a maioria dos indicadores que vocês procuram no relatório, certo? E também temos aqui os indicadores de mercado, né? Aqui vai mostrar a relação entre as variáveis contábeis com aquelas variáveis de mercado, como o preço, certo? O valor de mercado da própria empresa e assim vai. Pronto. Então vamos dar um exemplo aqui de um indicador. Lá no relatório eu estou pedindo liquidez corrente. Você clica aqui, liquidez corrente, certo? E aqui, lá no relatório, eu estou pedindo que vocês tirem uma média da liquidez corrente dos últimos 4 semestres, ou trimestres, né? Aí você vai clicar. Como o terceiro trimestre, que seria o de 2009, muitas empresas ainda não divulgaram, como a gente combinou na sala de aula, vocês vão pegar o primeiro trimestre de 2019, o segundo, o último trimestre de 2018 e o penúltimo trimestre de 2018. E assim a gente forma os 4 últimos trimestres. Aí clica OK, OK. Então aqui você vai encontrar todos esses indicadores dos últimos 4 trimestres. Bom, e aqui você pode fazer isso para todas as variáveis, ok? Se você não encontrar um indicador pronto assim, você pode calcular também esse indicador. No caso da liquidez corrente, eu tenho ativo circulante e passivo circulante, né? Então, se por acaso você não encontrar, não tem problema, você vai lá, criar colunas, demonstrativos financeiros, ou então você pode digitar aqui em cima qual seria a conta que você deseja pesquisar. Aí você vai aqui em ativo circulante, pega os 4 últimos trimestrais, clica OK, e aqui você acha os ativos circulantes. Aí para calcular a liquidez corrente, eu preciso do passivo circulante, né? Vou lá em passivo circulante, passivo circulante. Procuro aqui, aí vou marcar as datas que eu quero, certo? Os últimos 4 trimestres, clico OK, e aqui eu tenho um conjunto de variáveis, tanto para ativo circulante como para passivo circulante, certo? E aqui eu poderia colocar no Excel e calcular a liquidez corrente, que seria a divisão entre ativo circulante e passivo circulante. Mas como o economático já dá essa variável, então eu posso usar essa daqui, certo? Bom, então jogando esses dados para o Excel, né, como é que eu faço? Eu vou clicar aqui no símbolo do Excel e ele já vai transformar essa minha base em um arquivo do Excel. Demora um pouquinho.
Então, automaticamente ele já criou aqui um arquivo. E aqui fica mais fácil para eu organizar essas variáveis, certo? O que seria necessário aí para vocês fazerem o relatório de vocês, beleza? Eu vou apagar aqui essa parte aqui, que eu não vou precisar, já que eu tenho calculado ali a liquidez corrente, certo? O que é que eu estou pedindo no relatório? Eu estou pedindo que vocês façam a média, né, desses resultados trimestrais. Você vai bem aqui em média, pronto, aí você puxa a média de todas as empresas, certo? Aí o que eu recomendo é que vocês façam uma ordenação dessas variáveis. Então vamos classificar aqui do maior para o menor. Tem algumas empresas que não possuem informações, você exclui essas empresas, certo? E tem algumas empresas que não têm informação zero, exclui essas empresas também, certo? Então assim fica mais fácil de ordenar, né? Então, se por exemplo você é do setor financeiro, certo? Você vai filtrar apenas as empresas do setor financeiro. Então, eu vou marcar aqui setor financeiro, beleza? Ou então, eu posso apagar todas as empresas exceto o setor financeiro, já que cada grupo ficou com um setor, né? Então aqui eu tenho apenas as empresas do setor financeiro, certo? E já tenho ordenação aqui da liquidez corrente. Aí o que é que eu estou pedindo? Que vocês peguem o primeiro quintil, né, dessas variáveis. Então aqui fica mais fácil de você perceber aqui qual seria esse primeiro quintil. E aqui você já poderia pontuar as empresas que têm a maior liquidez corrente dentre essas, certo? E aí vocês podem fazer esses passos aqui que eu estou ensinando para todos os indicadores, certo? Seja os indicadores de liquidez, endividamento, os de capital de giro, também aqueles que calculam a margem, né? Os indicadores de rentabilidade e os indicadores fundamentalistas, ok? Então, acho que é só isso, basicamente. Eu acho que com isso aqui dá para vocês executarem o trabalho de vocês, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado.